Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Que privilégio estarmos mais uma vez para louvar e exaltar o nome do Senhor. Mesmo que seja um culto gravado, mas devemos dar toda a nossa reverência a Deus. E eu convido a você a abrir a palavra do Senhor, que está em Salmos de número 27. Salmos de número 27, lerei do versículo ao 1 ao versículo 4. Salmo de 27, um salmo de Davi, e o salmo nos diz assim essa noite. Versículo 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeça e caem. Versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém, irmãos e irmãs? O salmista Davi, no primeiro e segundo versículo, o salmista demonstra uma tranquilidade e confiança no Senhor. E nós vivemos momentos de incertezas, momentos até de medo, mas que nós possamos, eu e você, confiar no Senhor. O Deus a qual servimos, Ele é grande. O Deus a qual servimos, Ele está no controle de todas as coisas. E por isso, nós devemos confiar no Senhor. E o versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. É isso que nós temos que fazer, que nós possamos contemplar a beleza do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Amém? Convido você neste momento a curvar a sua fronte e orar a Deus junto comigo. Querido Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de que temos de ouvir a Tua palavra, Deus. Que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos descansar no Senhor. Mesmo no momento que encontramos, ó Deus, que a nossa vida possa ser transformada pelo Senhor. Que nós possamos não temer aquilo que enfrentaremos, porque o Senhor está conosco, ó Deus. E se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Em nome de Jesus, ó Deus, continua a nos proteger, a cada um dessa cidade, ó Deus, que em nome de Jesus, logo isso venha passar na hora do Senhor, e possamos mais uma vez estar juntos, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Quero convidá-lo a juntos louvar o nome do Senhor no cântico Eu Te Busco. Te busco
Graça e paz, irmãos. Convido novamente os irmãos para que abram suas Bíblias em Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, do versículo 7. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse Deus que faz ouvir a sua salvação é o mesmo Deus que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, para nos salvar dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que nós estamos livres do pecado. Ele nos livrou da morte, morreu em favor de nós, em favor dos nossos pecados. Mas nós continuamos pecando diante de Deus. E nós temos que nos prostrar, nós temos que confessar a Deus tudo aquilo que tem nos tirado da sua presença. E eu convido cada um que está me ouvindo nesse momento a se curvar diante de Deus agora, se prostrar diante dele e confessar a Deus todas as suas falhas, todos os seus pecados. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que temos de poder nos achegar diante da Tua presença, Pai, nos prostrarmos, ó Deus, diante do Senhor. E confessar, ó Pai, os nossos pecados, ó Deus. Entregar ao Senhor, ó Deus, as nossas falhas, nossos momentos de deslize, ó Pai. E pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. O Senhor venha nos perdoar, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, ó Pai. Ó Deus, nós não merecemos esse amor, essa misericórdia do Senhor, Pai, porque nós somos falhos. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de amor, Deus de perdão, Deus de graça. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua grandeza, diante do Teu imenso amor, ó Deus, confessando ao Senhor os nossos pecados. Nos livra, ó Deus. Nos dê força, Pai, para que nós não venhamos a cometer, ó Pai, as mesmas falhas, os mesmos pecados, ó Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, possa nos revestir, ó Pai. Para que venhamos nos libertar, ó Deus, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Nos perdoe, ó Deus. Nos limpe, nos purifique, ó Pai. Para que possamos ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Para que possamos ouvir a Tua palavra. Nos perdoe, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E a palavra também diz: o Teu Deus reina. Teu Deus tem reinado sobre a sua vida? Você tem deixado Deus reinar sobre a sua vida, sua família? Então aproveite agora que nós vamos louvar a Deus e peça a Deus que Ele venha reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Sobre as montanhas e o pôr do sol.
Senhor é soberano e Ele reina sobre toda a terra. E Ele reina sobre as nossas vidas. Vivemos momentos difíceis, tempos que nos traz temor ao coração, angústia, que nos leva a refletir as nossas vidas e entender que o Senhor é acima de todas as coisas. E quando acabamos de cantar e dizemos: vem, Senhor, reina em mim, o Senhor possa reinar em mim sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre o meu agir em todos os momentos. Que eu não venha olhar somente para as circunstâncias. Em momento que passamos, que muitos estão em quarentena, passam por momentos difíceis, o convívio se torna um pouco mais difícil, mas o Senhor nesse dia faz um convite a cada um de nós, hoje. Vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. E para desfrutar do amor de Deus, deixe o Senhor reinar na sua vida. Abra o seu coração. Ouça o convite que o Senhor nos faz hoje, para que possamos desfrutar deste amor e não vivermos agoniados, angustiados, temorosos pelas circunstâncias, mas vivermos na presença desse Deus que é amor e que é soberano sobre todas as coisas. Que possamos desfrutar desse amor de Deus, que possamos neste momento entregar a nossa vida e a nossa família nas mãos do Senhor e experimentar o novo de Deus, experimentar aquilo que Deus tem para nós, o seu amor, o amor que excede todo entendimento. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer restaurar os nossos corações. E através do poder da palavra de Deus é que somos transformados. É através da palavra do Senhor, guardada em nossos corações, que podemos ter uma vida realmente transformada, uma vida vivificada, transformada, fortalecida na presença do Senhor. Muitas vezes nós tentamos tomar a direção das nossas vidas e caminhamos muito distante do Senhor. Mas a palavra de Deus é verdadeira, ela é eficaz, ela transforma as nossas vidas. E o Senhor vem através da palavra refinar e restaurar cada parte das nossas vidas. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não
Senhor Deus, ó Pai, assim como nós acabamos de cantar, que nós possamos guardar a sua palavra no nosso coração, Pai, e viver essa palavra, Pai, que através dela, que através do Senhor, nós, a nossa família, o nosso lar, possa sentir, ó Pai, o seu amor, possa desfrutar, ó Pai, do seu amor, e que somente o Senhor possa reinar na nossa vida, no nosso lar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Jesus esteja com você nesse momento. Nós louvamos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, reconhecemos a sua soberania. Nesse momento nós então receberemos a palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Hoje nós leremos parte do capítulo 8 de Neemias. Neemias capítulo 8. Nós temos caminhado por esse livro nesse mês de maio, falando sobre família, falando sobre a restauração da família, uma vez que o livro de Neemias trata da reconstrução da sua cidade. Neemias, ele é usado por Deus para que os muros da sua cidade sejam reconstruídos, para que haja ordem novamente na sua cidade, e por que não pensarmos que a nossa família também precisa de uma restauração, de reconstrução, e nós temos visto pontos importantes para esse processo, para essa jornada de restauração da nossa família. Hoje nós leremos o capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 8 de Neemias. Assim diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém. Amém, meus queridos. Esse é o texto básico da nossa meditação nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, ou na verdade algumas perguntas. Qual a sua maior necessidade hoje? O que você realmente precisa? Olhe um pouco para a sua vida e perceba, ou tente perceber, qual a sua maior necessidade, o que realmente você precisa. Talvez pense também o que a sua família precisa, qual a maior necessidade da sua família. O que vocês mais necessitam nesse momento? É alegria? O que vocês mais precisam nesse momento é alegria? Faz tempo que vocês não conseguem, talvez, experimentar esse sentimento. Ou seja, a paz. Talvez o que você precisa e o que a sua família mais necessita nesse momento seja a paz. E muitas famílias hoje em dia vivem como se estivessem no campo de batalha. Obviamente não usam armas, mas as palavras ferem tanto quanto uma arma. E a paz desaparece da convivência familiar e talvez até a paz consigo mesmo, a paz com a vida, a paz com todos. Talvez, não sei, mas talvez a sua maior necessidade hoje seja de recursos, mais dinheiro, porque como dizem, com dinheiro você compra ou você tenta comprar a paz e a felicidade. O que falta, por exemplo, no seu casamento? Se você é casado, quanto tempo de casado você tem? Há quanto tempo você divide a sua vida com outra pessoa, com o seu cônjuge? Qual a maior necessidade do relacionamento de vocês? Tudo é como antes ou as coisas mudaram? Falta atenção, falta amor, falta carinho, falta tempo. Enfim, qual a sua maior necessidade hoje? Qual a maior necessidade da sua família hoje?
Nós temos conversado sobre a magnífica história de Neemias, uma pessoa comprometida com a restauração da sua terra, a restauração da sua nação. Como conversamos, a sua nação estava ou está aos pedaços, e ele é usado por Deus para restaurar aquilo que foi despedaçado. Neemias ora ao Senhor, ele tem um plano, ele executa esse plano, ele enfrenta oposição nesse processo de reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, mas chega ao fim e a obra então termina. Do capítulo 3 ao capítulo 7 de Neemias, nós temos então o relato da construção e a reorganização da cidade. Do 3 ao 7, nós encontramos como que a cidade está, como ela estava e como ela ficou depois desse processo de reconstrução, depois dessa intervenção de Deus através da vida de Neemias. Depois de muita oração e muito trabalho, tudo está pronto, tudo está muito organizado. O povo tem muro novamente, a economia está equilibrada, a cidade está segura, as casas estão reformadas, todo mundo está trabalhando, um sonho realizado. Depois de tanto sofrimento, tanta angústia, tanta miséria, agora as pessoas podem desfrutar de um pouco de paz e de um pouco de alegria. A pergunta é: o que mais essas pessoas precisam? Se elas já têm muito mais do que o necessário para continuar tocando a vida, será que haveria necessidade de mais alguma coisa? Se o relato que nós temos é que a cidade estava em uma grande miséria, depois da intervenção de Deus através da vida de Neemias, a cidade se torna como era antes, construída e com o seu muro feito, reformado. Materialmente tudo está muito bem, tudo muito organizado, porém espiritualmente o povo ainda está desestruturado, ou as pessoas estão desestruturadas. Eles tinham as coisas, mas eles não tinham o mais importante, o relacionamento com o Senhor restaurado. Não era apenas os muros que precisavam de restauração, mas os corações das pessoas e de todas as famílias também precisavam de restauração, também precisavam ser restaurados. Os muros estavam erguidos ao redor da cidade, mas ainda havia um muro erguido entre Deus e o povo. Eles tinham dinheiro, mas eles tinham segurança, mas eles não tinham Deus. Tudo estava bonito, mas o coração ainda estava precisando de reforma. O coração dessas pessoas, dessas famílias descritas no livro de Neemias, ainda precisava passar por um processo de restauração. E externamente estava tudo muito bem. Externamente as coisas iam muito bem, caminhavam muito bem, mas faltava algo, e esse algo é o mais importante. Faltava o coração, faltava uma reforma no coração, uma restauração no coração. Neemias chama Esdras, ou Esdras, é um outro personagem muito importante na história da restauração, principalmente agora da restauração do coração do povo. Esdras era um tipo de um professor de Bíblia, um estudioso das Escrituras. Ele sabia da palavra de Deus, ele se dedicava na palavra do Senhor. E ele estava ali para a reforma mais importante que precisava acontecer na vida do povo. A reforma essencial na história daquelas famílias, que era a reforma do coração, a reforma da vida. É bom a gente ter em mente, meus queridos e queridas, que as necessidades materiais do povo estavam todas supridas. Eles tinham tudo o que eles precisavam, mas faltava algo muito importante, que era o relacionamento deles com o Senhor, que ainda continuava aos pedaços, ainda continuava necessitando de restauração. Ou seja, as necessidades espirituais do povo ainda não tinham sido supridas. Agora, a partir do capítulo 8, desses primeiros versos que lemos aqui, o foco está na restauração do coração. Até o capítulo 7, a restauração da cidade, mas agora o texto apresenta para a gente a principal reforma que precisava acontecer, que era a reforma na vida, a reforma no coração. O povo tem a casa cheia, mas a alma vazia. Eles precisavam restaurar o relacionamento com Deus, ou o relacionamento deles com o Senhor precisava ser restaurado. Hoje nós veremos e nós
chegaremos à conclusão de que a palavra de Deus, ela tem um papel fundamental e essencial na restauração de nossas vidas e na restauração das nossas famílias. A palavra de Deus, ela tem um papel fundamental e essencial na restauração das nossas vidas e na restauração das nossas famílias. Nós podemos perceber no texto que as pessoas se juntaram para ouvir a palavra. Diz o texto que eles estão diante da porta das águas. Segundo a tradição, esse era o lugar que o Senhor tinha coisas importantes para falar com o seu povo. Sempre que o povo se reunia nessa entrada ou na porta das águas, Deus tinha algo a derramar, a dizer às pessoas, e algo muito importante. E também se localizava esse ambiente, essa porta das águas, no centro da cidade. Era uma manhã, o sol ainda aparecendo, todo o povo estava ali, e do alto de um púlpito de madeira, Esdras começou a ler as Escrituras, começou a ler o livro da lei, e há uma grande chance, na verdade é bem certo, que quando nós encontramos aqui o livro da lei prescrito por Moisés, ou prescrito a Moisés, se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje, o que é conhecido como Pentateuco, ou a lei. Esdras começa a ler essa parte da Bíblia, e ele está em um lugar alto, num púlpito de madeira, e lá embaixo a praça está lotada, os ouvidos estão atentos, tanto de homens como de mulheres, todos aqueles que podiam ouvir e todos aqueles que tinham capacidade de entender. Versículo 3 afirma que que todo o povo estava atento à leitura das Escrituras, e o versículo 5 diz que o povo ficou em pé para ouvir a palavra de Deus. Eles ouvem desde manhã e ficam até o meio-dia. Essas pessoas estão de pé desde o começo do dia, enquanto o sol está aparecendo, até o meio-dia, o momento do sol mais escaldante, mais quente. Nesse momento, nós percebemos então essa atenção que eles dão à palavra do Senhor. Isso significa a atenção que estão dando ao elemento mais importante da reconstrução, não do muro e nem da cidade, mas dos seus corações quebrados. As pessoas sabiam que o muro foi destruído porque eles se distanciaram da palavra de Deus, porque eles se distanciaram do Senhor, eles deram ouvidos a si mesmos e seguiram seus próprios caminhos, ao invés de seguir os caminhos do Senhor, ao invés de experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, eles seguiram do seu próprio jeito, a sua própria maneira. Mesmo estando na cidade, no muro, cada pedra em seu lugar, era preciso colocar a palavra de Deus no seu devido lugar novamente, no espaço principal do coração das pessoas, na mente, na alma das pessoas. Meus queridos e queridas, uma de nossas maiores necessidades na vida é de direção. Não são poucas as vezes que nós não sabemos para onde vamos. Nós nos encontramos muitas vezes em uma encruzilhada, não sabemos o que fazer, nem o que não fazer, não sabemos para onde ir e nem para onde não ir. E sem contar aquele misto de sentimentos que muitas vezes nutrimos em nosso coração e não sabemos como nos livrar dele e nem como encará-los ou enfrentá-los. Medo, angústia, ansiedade, incerteza, insatisfação. Podemos ter tudo no lugar, vida, família, trabalho, mas parece que algo ainda falta. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ajuda a encontrar o que falta. Na verdade, o que falta realmente muitas vezes é a própria palavra. Para o povo, na história de Neemias, a palavra de Deus tinha o objetivo de apresentar a sua vontade para o povo e também nutrir o relacionamento do povo com o Senhor. A palavra era a maneira como o Senhor se comunicava e transmitia a sua graça, a sua vontade às pessoas. Elas encontravam tudo o que elas precisavam na palavra de Deus.
As crianças aprendiam desde cedo, desde muito pequenas, elas aprendiam desde cedo a importância da submissão a Deus, da submissão às autoridades, elas aprendiam desde cedo a obediência aos pais, o respeito com o seu próximo, o respeito com o seu semelhante. Os casamentos eram direcionados pela palavra do Senhor, a vida comunitária era dirigida, direcionada, orientada pela palavra do Senhor, a forma como as pessoas se relacionavam, o valor do trabalho na vida e também questões sociais. Todas essas direções ou diretrizes apontavam para o Senhor. Era uma forma de Deus demonstrar graça, cuidando das pessoas e também usando essas mesmas pessoas cuidadas por Ele, a cuidarem de outras pessoas. Posso falar uma coisa? Assim como eles decidiram seguir os seus próprios caminhos e viraram as costas para o Senhor, muitas das vezes, eu e você, a minha família e a sua família, fazem a mesma coisa, ou fazemos a mesma coisa. Muitas das vezes tentamos resolver os nossos problemas, ou tentamos viver a nossa vida do nosso jeito, a nossa maneira, com a melhor ideia que temos, com os nossos recursos. E muitas vezes nós colhemos frutos amargos dessas escolhas. O que eu e você mais precisamos é da palavra do Senhor guiando os nossos caminhos, nossas vidas e nossas famílias. Em última análise, meu querido, minha querida, o que a nossa família precisa não é de mais dinheiro. Em última análise, o que a minha família e a sua família precisa não é de uma casa maior, de excelentes cursos para os nossos filhos, de uma carreira profissional que renda muitos recursos. Não, não, não. Em última análise, essas não são as maiores necessidades das nossas famílias. Tudo isso tem o seu valor, tudo isso é importante, mas não é isso que mudará a história das nossas vidas, a história das nossas famílias. O povo tinha tudo em ordem, o povo de Neemias estava com a cidade muito bonita, bela, intacta, reconstruída, restaurada, menos o relacionamento com Deus, isso continuava quebrado. E a maneira que Deus usou para lembrá-los disso, foi a palavra. Deus os lembra quem o Senhor é, e os lembra também quem eles são, a identidade do povo. A sua família, a minha família, as nossas famílias, os nossos lares precisam mais da palavra do Senhor. A nossa maior busca, o nosso maior anseio, a nossa maior dedicação não é apenas nutrir a nossa família com o físico, com o material. Isso tudo é muito válido e muito importante. Devemos zelar pela saúde dos nossos filhos, pelo bem-estar da nossa família. Isso é muito importante, mas isso não é o mais importante. Porque muito mais importante do que termos os nossos filhos bem fisicamente, nós precisamos ter os nossos filhos bem espiritualmente. Muito mais importante do que ter a nossa família tudo em ordem, as coisas caminhando muito bem, é termos a nossa família caminhando com Deus muito bem, caminhando com o Senhor muito bem. A restauração, ela faz sentido quando a palavra do Senhor, ela ocupa o lugar que é dela nas nossas vidas, quando ela ocupa o lugar que só pertence a ela. Sabe o que é interessante na continuação da história de Neemias, ou do que Deus faz na história desse povo? Esdras leu as Escrituras para o povo por vários dias. Por vários dias a palavra de Deus, ela foi lida para que o povo a ouvisse e fosse então lembrado de quem Deus é e de quem o povo é. No capítulo 9, o povo responde essa leitura, esse contato com a palavra. No capítulo 9, a gente tem essa resposta do povo ao que eles ouviram no capítulo 8. E a resposta foi uma só.
Quando lemos todo o capítulo 9, nós percebemos o arrependimento. O arrependimento, a resposta que eles dão à leitura da palavra é mudança, é transformação. O capítulo 9 começa e praticamente termina com o povo fazendo menção de quem Deus é, das coisas que Deus fez no passado, de como Deus zelou e cuidou do seu povo, de como Deus foi fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Mas a partir de cada relato do que Deus fez, existe um mas. E esse mas, na maioria das vezes, é seguido por: nós pecamos contra ti, nós ouvimos a nós mesmos, nós não demos atenção ao Senhor. Eles se arrependem profundamente diante do Senhor. Isso foi movido, isso foi promovido pela leitura da palavra de Deus, pelo valor que a Bíblia tem na vida da pessoa, porque lembra do que eu falei, eles tinham tudo em ordem, menos o relacionamento com Deus. Isso também precisava de restauração. Quando nós damos atenção necessária à palavra do Senhor, ela produz em nós mudança, ela produz em nós arrependimento, mudança de vida, mudança de pensamento. Ela transforma o nosso coração, ela transforma as nossas atitudes. O que moldará, ou o que deve moldar as nossas vidas e as nossas famílias, é exatamente a palavra do Senhor, meu querido, minha querida. Precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos reconhecer o quão errados somos e o quão distantes de Deus muitas vezes estamos. Precisamos olhar para trás com a certeza de que é possível ser diferente, é possível viver dias de alegria, de esperança, de satisfação, de perdão, de amor novamente. Nem tudo está perdido. Nem tudo está acabado. A palavra de Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. O problema é que muitas vezes damos ouvidos a tantas coisas, a tantas pessoas, menos ao Senhor, menos à palavra do Senhor. A história continua, e é muito bonita essa história, porque no capítulo 10, nós temos então uma resposta ainda mais forte, ainda mais importante do povo à palavra de Deus. No capítulo 8 a palavra é lida, no capítulo 9 eles respondem se arrependendo, reconhecendo os erros, reconhecendo que a palavra de Deus é de fato o que eles mais precisam, porque nela eles encontravam Deus e todas as necessidades eram supridas, e no capítulo 10 eles fazem um compromisso com o Senhor. Porque não adianta nada, querido, achar o erro e reconhecer o erro se não mudar de vida. Não adianta nada a gente olhar para a palavra e ver que algumas coisas não estão encaixadas e nós precisamos mudar, se nós realmente não mudarmos. Não adianta nada a gente encontrar os nossos erros na nossa família, os nossos erros nos nossos relacionamentos, se não nos propusermos a mudar. Reconhecer pode ser mais fácil, mas a decisão de mudança e uma decisão acompanhada de uma prática de mudança é realmente o que vai fazer diferença. E no capítulo 10 nós temos o povo fazendo uma aliança com o Senhor. Eles assumem um compromisso com Deus depois dos muros estarem reconstruídos ou construídos e o coração também está restaurado. Agora tudo está em ordem, a cidade, os muros e o coração das pessoas, o coração das famílias está restaurado. As pessoas se comprometem em seguir o Senhor, as pessoas se comprometem a desfrutar da sua presença, da sua graça e do seu amor. Sabe de uma coisa? É possível eu e você, a minha família, a sua família, desfrutarem sim da graça do Senhor, do sustento do Senhor, do amor do Senhor. Quando nós encontramos o meio de Deus nos amar, ao nos dar a sua palavra para orientar a nossa vida e nos aproximar dele. Jesus conta uma história no final de Mateus 7,
do Evangelho de Mateus, Jesus conta uma história sobre dois homens que constroem, dois construtores. Um deles construiu uma casa muito bonita, muito bela, sobre uma rocha, sobre uma pedra, um forte fundamento, um firme fundamento. O outro fez uma casa muito semelhante, a única diferença era o fundamento. Se o primeiro havia construído sobre a rocha, o segundo construiu sobre a areia, um terreno instável. Jesus conta que em um determinado momento veio a chuva, sopraram os ventos e os rios transbordaram e passaram por ambas as casas. Quando todo esse temporal terminou, uma casa estava de pé e a outra casa havia sido varrida pelas ondas, e soprada pelos ventos e carregada pela correnteza. Sabe o que fez uma casa permanecer e outra não? O alicerce, o fundamento. A casa que havia sido construída sobre a rocha, ela permaneceu de pé, e a que foi construída sobre a areia, ela desabou. Jesus termina essa história dizendo que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as pratica, reconhece que é a melhor coisa a se fazer, são semelhantes ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Porque virão dias difíceis, virão tempestades, virão muitas coisas, mas o fundamento garante que a casa permanecerá de pé. Mas Jesus também diz que aqueles que não dão atenção à palavra do Senhor, que preferem sempre fazer as coisas do seu jeito, irão ao chão e serão varridos pelas ondas, soprados pelos ventos, assim como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Bom, Jesus, ele muito mais do que Neemias e Esdras, ele também quer nos levar a um relacionamento pessoal e verdadeiro e sólido e mais profundo com o Senhor por meio da palavra do Senhor. Deus fala pela sua palavra e essa palavra deve ser ouvida e obedecida. Só o Senhor, pelo poder da sua palavra, pelo poder da palavra dele, pode restaurar o nosso coração quebrado, pode restaurar as nossas vidas. Somente o Senhor Jesus pode mudar aquilo que nós não conseguimos mudar e nos dar condições para a gente poder obedecer a palavra e experimentar o melhor que Deus tem para nós nesse caminho de obediência. Só o Senhor e a sua palavra nos apontam para um caminho de vida, para um caminho de paz, para um caminho de segurança, para um caminho eterno, que é exatamente o Senhor Jesus. A vida está em Jesus, a vida está no Filho de Deus, a vida está naquele, como João disse, naquele que é a palavra, naquele que nos garante acesso a Deus. Aquele que nos garante acesso ao Senhor da nossa vida, ao Deus que pode restaurar as nossas vidas por meio da palavra. O que nós mais precisamos hoje, meu querido, minha querida, é da palavra de Deus tendo o lugar dela nas nossas vidas, é Jesus tendo o lugar que é dele nas nossas vidas. O que mais precisamos é Jesus nos conduzindo, Jesus nos orientando, Jesus nos dando capacidade para vivermos experimentando o que Deus tem para cada um de nós, a restauração por meio da pessoa de Jesus, por meio da palavra de Deus. A nossa maior necessidade não é de coisas, não é. A nossa maior necessidade é de uma vida, de uma família, de um casamento, de filhos, de pais, centrados na palavra do Senhor, centrados na pessoa e na obra de Jesus. Jesus tem o poder de restaurar todas as coisas, e eu e você, as nossas famílias, podem desfrutar dessa restauração hoje mesmo. Hoje mesmo. Talvez seja um momento onde eu e você possamos assumir os compromissos que o povo também
assumiu diante da leitura da palavra. Talvez hoje, nesse momento, que você acompanhe essa mensagem, que lê a palavra de Deus, seja importante você tomar algumas decisões, assumir alguns compromissos com o Senhor. Talvez seja a hora de você olhar para a Bíblia e ver como que você precisa ser um pai de acordo com Deus, como você precisa ser uma mãe de acordo com a palavra de Deus, talvez como você precisa ser um funcionário, um patrão, como você precisa ser um filho, um pai, um marido, uma esposa, conforme a Bíblia diz, e não do seu jeito, e não do jeito que as pessoas dizem, mas do jeito de Deus. Talvez seja hoje o dia de eu e você assumirmos sim um compromisso com Deus, com a sua palavra, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. A partir de hoje, eu buscarei quem eu preciso ser para a restauração da minha família na palavra do Senhor, na pessoa de Jesus. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento, e em oração, reconhecer os caminhos errados que talvez você tenha tomado, as palavras erradas que talvez você tenha dito, e reconhecer que hoje é o dia de realmente assumirmos um compromisso com o Senhor, de obediência, de caminhar ao lado daquele que caminha conosco, e experimentarmos a restauração que só o Senhor pode fazer. Vamos orar. Convido você, onde estiver, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e falar com o Senhor. Senhor Deus, aqui nós estamos diante da Tua palavra, que nos relata exemplos de pessoas que romperam com a desobediência e se lançaram no caminho da obediência à Tua palavra, que compreenderam que longe do Senhor e longe da palavra do Senhor, não é possível experimentar restauração. Pelo contrário, as coisas se agravam ainda mais. Mas obrigado porque nesse momento o Senhor nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos erros e olharmos para o Senhor. O Senhor nos permite olharmos para o Senhor nessa hora e encontrarmos um Deus que perdoa, um Deus que tem poder para restaurar a nossa família, a nossa vida, os nossos relacionamentos. E aqui estamos, Senhor, assumindo um compromisso com o Senhor de caminhar com o Senhor, de caminhar com a palavra do Senhor, de sermos quem devemos ser, não de acordo com aquilo que as pessoas dizem, não de acordo com aquilo que sentimos, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. Nós precisamos do Senhor, Pai. Abençoe, Senhor, cada família agora, nesse momento. Que o Senhor os alcance com a Tua palavra e os fortaleça também pela Tua palavra. Que o Senhor Jesus reine em cada lar, em cada coração, em cada família. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Só o Senhor pode restaurar as nossas famílias. Só o Senhor pode restaurar, pela sua palavra, aquilo que foi quebrado. Eu quero convidar você a cantarmos e meditarmos nessa música, nesse momento. Só Deus pode restaurar esse amor. Que Deus te abençoe. Quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou.
vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar o teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e sua família Ele irá restaurar hoje. Derrama tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. O desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar o teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e sua família Ele irá restaurar hoje. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe muito você, abençoe muito também a sua família. Só o Senhor pode restaurar a nossa família, a nossa vida. E que Ele abençoe muito, mas muito mesmo a sua família. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de orar por você, orar com você nesse momento. Senhor Deus e também nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por sermos lembrados nesse momento que o Senhor reina sobre todas as coisas. Reconhecemos também a grandeza do Senhor e a importância da palavra do Senhor nas nossas vidas, como o Senhor molda a nossa vida, como o Senhor também nos transforma e nos restaura pela Tua palavra. Que o nosso lar, que a nossa vida, que a nossa família desfrute da Tua presença, desfrute da autoridade da Tua palavra e também do poder da Tua palavra. Oramos também por todos nós, todos os nossos familiares, oramos pela nossa cidade, oramos, Deus, pedindo que o Senhor possa sim mudar a história do nosso país, Senhor, tanto no sentido de crises políticas, crises também na área da saúde, crises trazidas pelo coronavírus, de emprego, de trabalho, a falta de recursos. Nós oramos pedindo a intervenção do Senhor, a ação do Senhor, o poder do Senhor manifesto nessas áreas, Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus.